Salve todo mundo, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Estamos aqui em mais um Boteco dos Illuminati, trazendo a academia aqui para nos ensinar um pouco das macumba grega de antigamente. Então, para fazer parte dessa mesa de boteco, estamos aqui com Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil, Konnichiwa se você estiver vendo isso à tarde em outro horário. Bom, o assunto papiros mágicos gregos não me permitiu faltar hoje, porque é um assunto muito bom, né? É um assunto que me interessa muito, até porque eu tenho lido esse livro de evocação, né? Relacionado, e agora tendo uma acadêmica para fazer perguntas difíceis, vai ser maravilhoso poder cutucar e perguntar um pouco mais sobre como eles entendiam isso lá atrás. André Correia, o nosso especialista em deuses antigos também. Saudações, seres humanos, longe disso. Estou muito feliz de estar aqui, é um assunto muito interessante, mas eu quero deixar claro que de academia e de grego eu só manjo de churrasco grego e Smart Fit, estou muito curioso para ver o que vem pela frente. É. Paulo, Fala pessoal, tudo bem? Hoje o papo incrível, a gente vai falar sobre invocações, não é? Que é a tese de doutorado da Patrícia. Incrível, estou aguardando, já estava contando os segundos para ouvir a Patrícia falar. Raf, pronunciando, eu espero que certo seu nome. Sim, acertou. Uma boa noite, pessoal. Desde que eu li Fédon de Platão, eu me tornei um apaixonado pelo mundo grego clássico. E o pouco que eu conheço sobre esse assunto foi desse livro aqui, Magia no Mundo Grego Antigo, do Derek Collins. Mas uma coisa muito interessante, eu acho que esse livro também é acadêmico demais. E apesar dela ser acadêmica, já deu para perceber que ela não é tão acadêmica assim, né? Tão dentro da caixa assim. Então vai ser bem interessante esse papo aqui. O Robson me lembrou, eu devia ter chamado o Ralph de Detona Ralph. Da próxima que você vier, tá? Tiago, Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui representando o lado embolorado desse pão francês chamado ocultismo, o mortesubita.net aqui representando. E hoje uma convidada que foi uma indicação de um convidado anterior, né, o Pedro Barbieri. Ele já veio aqui falar sobre os ósmos e os órficos e fez essa super indicação da Patrícia Schlittler Cardoso. E vai ser muito legal ela falar sobre os papiros gregos, que até onde eu sei é a parte divertida do hermetismo que o pessoal não costuma falar muito, mas posso estar errado, vamos escutar de quem realmente entende. Primeiro eu vou ler aqui o currículo da Patrícia. A Patrícia Schlittler Cardoso é doutora em letras clássicas pela USP, então mais uma pessoa de letras, e sempre que é de letras é muito bom aqui, hein? Isso acho que é uma tendência que a gente já viu. Possui também mestrado e graduação pela mesma instituição, com estágio de pesquisa realizado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pesquisa papiros gregos mágicos, língua grega antiga, além de ser musicista. Aí, quem quiser dar uma olhada lá no Instagram dela, é Patrícia Schlittler. Ela gosta das mesmas coisas que a gente gosta, ouve as mesmas músicas que a gente ouve e está em casa. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Estou muito animada para estar aqui hoje. O Marcelo não está aqui, mas eu li muito a revista Dragão. É. Já entrei muito no Morte Súbita também. Então fiquei feliz com o convite. E é isso. Bom, então, com nossa primeira pergunta tradicional, que é como você foi parar aqui, né? Como é que veio esse seu interesse? Como é que você foi descobrir sobre os papiros gregos? Enfim, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. sua Bom, jornada é mais importante, hein? eu não espero não decepcionar, porque não é uma história particularmente interessante, mas foi uma coincidência, na verdade, né? Porque quem me mostrou esses textos foi o primeiro professor de grego que eu tive lá na USP, que é o José Marcos Macedo, que depois veio a ser meu orientador, né? Mas eu já vou chegar nesse ponto da história, como vocês querem saber a minha jornada. Eu sempre gostei, assim, de história, de coisa antiga e de
religião e de ocultismo, então era jovenzinha, lia coisa de astrologia, tudo que caía na minha mão eu lia, né? Eu tinha, assim, essa curiosidade. Era anos 2000, tinha muita coisa de Wicca rolando naquela época, muita coisa na banca de jornal, assim. E, e aí eu gostava do assunto, sempre fui lendo e tal. Aí, enfim, chegou uma hora que eu perdi um pouquinho o interesse, mas sempre continuei curiosa. E aí, quando cheguei na universidade, né, eu nem sabia que a gente podia estudar grego antigo. Eu entrei na letras com o pensamento eh, de fazer alemão, de fazer licenciatura, de dar aula para ensino médio, assim, nem pensava em carreira acadêmica. E aí, logo no primeiro semestre, eu descobri que a gente podia aprender grego antigo. E a gente tem uma matéria de iniciação aos estudos clássicos, que a gente lê a Odisseia, lê a Ilíada, lê autores romanos, que muito interessante. Eu fiquei assim muito envolvida. E aí fui partir para isso, né? E aí, na ocasião ainda eu tanto fiz uma pequena loucura, assim, um pouco ambiciosa, e falei, eu vou aprender grego, latim e sânscrito, que são 3 línguas indo-europeias, né? Falei, já que tem, vamos estudar tudo. E aí comecei a estudar um pouco de sânscrito, e por coincidência, esse professor que eu mencionei era um professor que era dessa área de estudos indo-europeus, né? E tinha feito o doutorado dele comparando hinos gregos com hinos védicos. E aí, como eu já estava estudando também sânscrito, eu perguntei para ele, falei, e aí, professor, será que rola uma iniciação científica, né? Eu gostaria de fazer alguma coisa de comparação, muito ambiciosa, né? Mal sabia eu que comparação é super difícil, porque você precisa dominar 2 assuntos muito bem. Não adianta eu saber de um só, não pode saber um bem e o outro meia boca, tem que saber os 2 bem, né? E aí ele falou, por que que você não faz, então, os papiros gregos mágicos com o Atharva Veda, que é um dos Vedas, né, antigos da religião, ou da tradição indiana, que é mais ligado com religiosidade popular, né? Que teria assim meio que uns feitiços, tem uns rituais medicinais, assim, que estaria mais próximo dos papiros mágicos, né? De tema. Aí eu falei, legal, vou fazer, vamos lá, professor. Aí eu peguei os papiros gregos mágicos e comecei a ler e não entendi nada. Para quem nunca teve contato com eles, assim, é uma coisa muito maluca, porque você fala, papiros gregos mágicos, aí você está lá esperando, uma Afrodite, um Zeus, e chega lá, não é nada disso que tem, eles aparecem pouco, né? E, e aí, o professor não sabia também que eu já tinha um interesse prévio nesses assuntos, né? Essas coisas mais dark, e aí casou muito bem, né? Eu gostei muito, e aí eu fiquei já muito impressionada com o material grego, e acabei deixando a parte védica de lado, né? E aí segui neles, e comecei a estudar e tudo mais, né? E, e assim, são textos que tem muita coisa acontecendo neles, e dá para a gente ler esses textos com muitas chaves, né? De muitos níveis. Inclusive, eu já deixo o aviso que eu não nado de braçada em todas essas searas, tá? Então, vamos ver se eu vou conseguir responder as perguntas, né? A minha pesquisa acadêmica nele sempre foi muito focada em ler o texto grego, analisar a linguagem, que é o que dava para fazer com os recursos que eu tinha, né? Porque, assim, para estudar legal mesmo esses textos, assim, o ideal é que você tenha uma formação em estudos clássicos, mas que você também tenha uma formação em egiptologia, né? E que você consiga dominar mais áreas. Então, eu fiz o que eu pude, e é basicamente isso. Também o meu interesse neles acaba sendo mais acadêmico, de estudar, assim, eu não tenho uma prática mágica, eu não sou sacerdotisa também, então, infelizmente, eu não tenho nenhuma história legal de sobrenatural para contar o que aconteceu comigo, mas a gente pode conversar sobre os textos. Então, você mencionou aí a comparação com os Vedas mais populares, né, de tipo, rituais mais populares. Isso foi uma das coisas que mais me interessou quando eu comecei a ler sobre o assunto, que eu também imaginei que seria uma coisa de invocar
Apolo, Afrodite, uma coisa assim de uma chamada alta magia, aquela coisa. E na verdade é uma coisa muito do dia a dia, popular, que se encontrava na casa das pessoas, né, de quem sabia escrever, pelo menos. E queria que você comentasse isso, essa característica popular dos papiros mágicos gregos, que muita gente não imagina que seja assim. Então acho que é um bom tema para começar a falar sobre eles. Legal. Bom, o que que acontece, né? Na antiguidade, a gente tinha muitas práticas, assim, que a gente pode chamar religiosa, né? Que eram públicas. Então, por exemplo, pensando na Grécia Antiga, tinha os grandes festivais, tinha as dionisíacas, que eram onde tinha as apresentações de teatro. Então, aí tinha grandes rituais públicos da cidade inteira, para Dioniso, para deuses. E isso tem em várias culturas da antiguidade, né? O que é muito característico dos textos que tem nos papiros mágicos é que são coisas menores para problemas mais individuais, cotidianos. Então, vai ter texto que é para você fazer uma amarração para você trazer a pessoa amada, vai ter texto para você ganhar numa corrida, vai ter texto para você prejudicar o seu inimigo, coisas assim, bem práticas mesmo, né? E que aí a gente acaba associando um pouco mais a uma religiosidade popular, né? Então, sei lá, meio como a gente pegar o Santo Antônio e colocar ele de ponta cabeça dentro do armário para achar um namorado, né? Então, mais ou menos essa pegada, assim. Mas eles são textos muito variados, né? A coleção é bem grande e aí tem para várias coisas diferentes, né? E até algumas coisas assim, até assim um pouquinho mais elevadas, tipo de obter oráculo, via sonho, não é só violência, basicamente. Acho que é o Paulo que quer falar agora? Isso, o Thiago tinha levantado a mão, mas ele abaixou. Ah, Posso tá. falar, Thiago? Não, eu queria só sugerir, antes da gente abrir para a pergunta, deixar ele expor o tema assim, no ponto de vista mais histórico, dar uma introdução e aí entrar nas perguntas. Mas daí ela já começou a fazer isso, se ela quiser continuar. Tanto faz, vocês que sabem. Tá, então, deixa eu fazer uma colocação, então, e você pode entrar nesse sentido também, que eu acho que a minha primeira pergunta, ela conversa um pouco com essa pegada histórica que o Thiago solicitou, que é o uso da vox mágica, né? Das palavras estranhas. Os papiros você encontra muita palavra que não é grego em si, né? Você absorve muita palavra e você tem alguns papiros que você vai encontrar sequências não ortodoxas de palavra, né? Você vai repetir uma mesma vogal várias vezes, né? Você vai ter uma série de questões. E aí eu ia perguntar como é que foi para você abordar isso e interpretar esse tipo de, de linguagem em si. É claro que agora, dando um passo atrás, pode dar o panorama geral do. E se quiser falar também sobre o uso desses estrangeirismos entrando no grego também, fique à vontade. Tá, legal. Então, por coincidência, esse foi o tema do meu mestrado. E então eu tenho bastante coisa para falar sobre os Walkers Magica, mas talvez seja melhor eu falar depois de dar o panorama. Pode ser? O Robson, você quer falar alguma coisa antes também? Eu estava escrevendo aqui que eu achava que você ia ter que lutar muito agora para explicar toda a tua teoria de mestrado em alguns poucos minutos. Mas o meu interesse também é praticamente o mesmo, de saber quantos papiros são, como foram recebidos, como encontramos isso, né? Quais a origem. Isso era um conjunto de textos já que foi todo encontrado junto, foi uma coleção que foi montada a partir do... Eu queria esse tipo de informação. Beleza. Então vamos lá. Quando a gente está falando de estudos clássicos, né, vamos pegar, sei lá, Homero, Odisseia, Ilíada, os textos mais clássicos, são textos que eles foram compostos lá na antiguidade. Aí depois eles foram registrados em texto. E aí eles foram sendo copiados e copiados e copiados e copiados. E aí quem copiava escrevia um comentário, depois o outro copiava, fazia outro comentário, vários manuscritos e tal, e eles foram sendo assim editados até hoje. Não foi isso que aconteceu com os papiros. Os papiros têm uma história totalmente diferente, né?
O que acontece? Eles são basicamente datados assim, o mais antigo é do século II a.C., o mais tardio que está na coleção, 5 depois de Cristo, são 7 séculos, é bastante coisa. E foram textos que foram sendo encontrados quando começou a ter a exploração europeia no Egito, basicamente século XVIII, que começou a ter ali aquele começo da arqueologia que é bem feio, que as pessoas faziam tudo sem ética, roubava, entrava nos monumentos, roubava coisa, levava para ali para lá. Então, nisso, muitos papiros foram encontrados desse jeito e vendidos no mercado de antiquários. E então, assim, eles passaram assim séculos, digamos assim, enterrados, que não, sem circular entre os acadêmicos, enfim. A gente não teve acesso a eles por um bom tempo. E aí, a partir do século XVIII, século XIX, eles começaram a voltar a circular. Aí eles começaram a ser vendidos para coleções particulares, para coleção de biblioteca, coleção de museu. E aí eles começaram a ser editados, né? Porque não foi só os papiros mágicos que chegaram. Nessa época começou a aparecer muito papiro de tudo, né? E muita coisa grega, teve peça que reapareceu, coisas de autores que tinham sumido, e muita documentação também histórica, né? Cartas, bilhetinho, começou a aparecer um monte de coisa, né? E aí esses textos começaram a ser editados. E começaram, assim, principalmente na virada do 19 para o 20, e aí nessa altura tinha bastante gente em lugares diferentes da Europa fazendo essas edições e traduzindo, principalmente na Alemanha, mas também na Noruega e na Inglaterra. E aí começou um esforço coletivo das pessoas que estavam editando e traduzindo esses textos em juntar num volume só, porque antes você publica numa revista ali, publica outro lá. Eles tentaram fazer uma grande edição por tema, né? Falar, esses papiros são parecidos. Aí que veio o nome papiros mágicos, né? Mágico não é um termo que aparece nos textos, tem uma ocorrência só da palavra mágica. Então, não é um termo que os praticantes usavam para se definir, né? Esse termo veio aí no século XX, a partir de quando a coleção foi estabelecida, né? E aí ela foi sendo estabelecida aos poucos no século XX. Tem uma história interessante que pegou as grandes guerras, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra, principalmente, e aí tinha uma coisa assim, tinha manuscritos num prédio que foi bombardeado durante a Segunda Guerra, se perdeu os manuscritos. Pessoas envolvidas que estavam fazendo edição tiveram que parar para ir para a guerra, coisas assim. Mas a coleção foi publicada, né? De qualquer jeito, passou por algumas versões e ficou estabilizada nos anos 70, que aí essa aqui, azulzinha, de 2 volumes, a minha tá meio batida, do Praise and Dance. Foi a primeira edição, assim, mais popular dos textos em grego antigo e com uma tradução em alemão, né? Um pouquinho difícil de acessar, mas era o que tinha, né? E aí, nessa primeira edição, deixa eu ver, eu não lembro de cabeça quantos são, mas são menos de 100 papiros. Deixa eu ver aqui. Aí, são cerca de 70, 80 papiros nessa primeira coletânea. Depois foi havendo outras, porque nem todos foi se encontrando mais textos que não estavam nessa edição. A segunda publicação relevante também dos papiros mágicos foi o Suplemento Mágico, que teve mais uns 30 papiros novos. Aí veio a mais famosa, que é essa aqui, a tradução em inglês, que aqui juntou mais outros textos, aí são 122 papiros que estão traduzidos aqui. Essa aqui também tem uma história assim de, os textos se perderam
Não é tão trágico assim, mas assim, você compra até hoje, ela vem escrito volume 1, textos. Cadê o volume 2 com os textos originais e os comentários? Não existe. Nunca aconteceu. Então aí ficou esse gap. Isso aqui foi produzido no final dos anos 80, no começo dos anos 90, e aí foi essa edição que realmente popularizou e que aí começou a ter muitos estudos sobre, né? Ah, mas aí, essa edição, ela tem essas edições que eu mencionei até agora, tem vários problemas, porque o que acontece, né? A gente estava falando aí, por exemplo, das voces magicae, que são palavras que aparentemente não têm sentido lexical. Muita gente que começou a editar esses textos era fluente em grego antigo, porque você tem que estudar muito grego para editar os papiros e tal, mas não conhecia a língua egípcia. Então tinha coisas que estavam escritas lá em egípcio e falava assim, isso aqui é palavra sem sentido. Então é vox magica. E não era. Tem muitas que são realmente sem sentido, mas no começo não tinha assim, gente que tinha conhecimento suficiente nas duas áreas para fazer uma boa edição. E por mais que tinha partes que realmente alguns egiptologistas tiveram contato e escreveram, ainda ficava abaixo da média. Aí no ano passado saiu essa aqui, nova edição, Greek and Egyptian Medical Formularies, volume 1, mas parece que vai ter os outros volumes de verdade, né? E essa edição aqui é muito boa, ela está disponível num site de graça na internet, não é nem o PDF para baixar, ela tem uma versão online. E aqui é uma equipe com pessoas de vários backgrounds que realmente têm o conhecimento de grego e de copta, de demótico, para fazer uma boa edição. Então, essa aqui é a melhor, é a recomendada para ler. E aqui também tem outros textos que não estão na coletânea dos papiros gregos mágicos, né? Textos novos, e também eles estão melhores estudados, têm uma datação melhor, e, enfim, sobre o estabelecimento da coleção, eu acho que é isso. Tá bom, Salcas? Se você puder passar a referência desse último que você comentou para a gente, porque muita gente vai só escutar como no formato podcast e não vai ver a capa nem nada. Então, como Sim. é que a pessoa faz para encontrar esse livro que você sugeriu? Você procura Greek and Egyptian Medical Formularies. Eu posso escrever em algum lugar, não sei se depois colocar na descrição alguma coisa? Se ajuda? Acho que Pode não ser? precisa, do jeito que você falou já dá para a pessoa ir atrás, quem tiver interesse. Tá bom. É do Christopher Faraone e da Sofia Toralas Tovar. Perfeito. Certo. É, Já já que deu essa pausa, posso aproveitar e fazer uma perguntinha a mais? pode? Existe, por acaso ou não por acaso, alguma cosmologia, alguma visão de mundo que una todos esses papiros? Ou é uma bagunça, cada um escreveu o que queria e acabaram juntando numa coleção porque estava no mesmo lugar, na mesma época? Mais ou menos. Eu acho que falar que tem uma única cosmologia para todos é, é um pouco demais. Mas tem coisas em comum, sim. Mesmo porque, assim, são muitos séculos e eles não são todos de uma mesma origem, né? Por exemplo, tem alguns que foram encontrados, pelo menos se fala que foram encontrados numa mesma tumba em Tebas. Aí é conhecido como a Biblioteca de Tebas, né? Aí dá para a gente pensar numa unidade, mas de forma uma única, não. Talvez tenha gente que discorde de mim, mas assim, tem coisas em comum de conteúdo, e jeitos de falar das divindades parecido. Ah, então, aí falei um pouquinho do estabelecimento da coleção, né, de como que ela foi recebida. Vamos falar um pouco da época que esses textos foram produzidos, né? Como eu mencionei, é um período muito grande, mas a quantidade principal dos papiros é do século III, século II, III e IV. Então, a gente já está ali, século III é um século que está acontecendo bastante coisa, né? Está começando a ter bastante coisa de cristianismo primitivo, está tendo mais uma tensão ali, né, entre
o paganismo, o cristianismo, e, e ali é a maior parte das datas dos papiros que a gente tem. É importante notar também que também esse é o século, é um período que a gente mais tem papiro em geral, tá? Então não é só uma coisa especial desses textos. É quando a gente tem mais documentação de papiro em língua grega é desse período. Mas enfim, o contexto que eles foram escritos, né? A gente está lá no Egito, saindo do Egito Ptolomaico, que era uma dinastia grega que já estava dominando o Egito há alguns séculos, e começando o Egito Romano, né? Então é bem naquela época que tem a história da Cleópatra e tal, que aí começou o domínio romano do Egito. E o que acontece? Às vezes, quando a gente sai da escola, né, do ensino médio, a gente tem as coisas muito separadas na cabeça. Ah, é o Egito aqui, a Grécia ali, Roma ali, mas depois teve o domínio romano, e em algum momento tem judeus e cristãos, e na verdade, nessa época que esses textos foram compostos, estava meio que todo mundo junto ali no Egito. Então, pegando Alexandria como exemplo, né, é uma cidade egípcia, que aí tinha pessoas gregas, tinha os romanos no domínio e tinha um grande bairro judaico, por exemplo. E todas essas influências desses povos que estavam lá no Egito, elas aparecem nos textos mágicos, tanto em algumas técnicas utilizadas, mas principalmente nas divindades invocadas. Por isso que eu quis dizer lá, quando eu falei, meu Deus, a primeira vez que eu li, eu não entendi nada. Porque é um monte de referências de tradições diferentes ao mesmo tempo. Além disso, muitas vezes esses deuses são associados. Então, aí puxando a questão da cosmogonia, por exemplo, tem uma divindade que é muito invocada, que a gente pode falar que é uma divindade masculina solar. Então, Egito, Deus Sol, Ra, tudo bem. Ra, que está associado com Hélios, que é Sol, né, em grego, que está associado com Apolo, que é um deus que já tinha um aspecto solar em outros períodos. Tudo numa divindade só, que é invocada várias vezes para várias coisas, principalmente para divinação, que divinação também é uma característica de Apolo. E aí, muitas vezes, você está lá num feitiço pedindo um oráculo para Apolo, Ra, Hélios, e aí aparece assim, eu te conjuro por Iau, que é a versão helenizada de Jeová. Então aí tem um deus judaico lá no meio. E eles faziam isso sem problema nenhum. Usava tudo, só é estranho pra gente, né? E, por exemplo, outra também divindade que aparece em vários textos, que aí é tida como uma divindade feminina, mas solar. Aí junta um monte de divindade mulher, desculpa. Então, vem Selene, que é deusa da lua mesmo, grega, Hécate, Perséfone, Deméter, Ísis, Afrodite, tudo no mesmo feitiço, com vários nomes, chamando uma mesma deusa. E aí, esse tipo de associação aparece em vários papiros. Então, a gente, sei lá, acho que até pode falar de uma certa cosmogonia, mas eu teria um pouco de cuidado para generalizar para todos os textos. Ok, acho que agora se você quiser passar para a parte do conteúdo, né? Tipo, o que a pessoa encontra quando ela for ler os papiros gregos mágicos? Tem Posso fazer uma... Desculpa, posso fazer só uma pergunta, senão eu perco? Você comentou que assim, as práticas, você falou dessa mistura de panteões, dessa mistura de deuses, e aí me chamou a atenção lá no começo, quando você falou, eu não sou sacerdotisa nem nada. Os registros desses papiros, eles eram praticados em algumas... A gente sabe que algumas religiões, algumas práticas eram feitas por sacerdotes, muito especificamente, né? E era distante, inclusive, da população. Mas nessa mistura, dá para identificar se essas práticas mágicas eram feitas pela população comum também, ou era restrita somente ao sacerdote de alguma cultura? O que você identifica nessas práticas? E desculpa atropelar, Thiago.
Vamos lá, na verdade eu posso falar as duas coisas ao mesmo tempo. Tem dois tipos principais de texto na coleção. Um é o que a gente chama de magia aplicada e o outro são os manuais de magia. Os manuais de magia são os mais conhecidos. Então, são textos longos, técnicos, que têm a descrição dos rituais, as instruções de como realizá-los e os encantamentos. Esses são os manuais. O de magia aplicada seria, por exemplo, um papiro que alguém fez o encantamento, fez o desenho e depositou em algum lugar, e aí encontraram esse papiro. Os dois são editados juntos. Por conta dos manuais de magia terem uma linguagem técnica, porque, por exemplo, os manuais eles são organizados, né, um ritual atrás do outro, e alguns têm rubricas. Então, são nomes técnicos que falam que já significam, isso é um ritual para tal coisa, de tal jeito e tal. Então, sei lá, por exemplo, Agogai, que é uma amarração de amor. Então, é um termo técnico que está lá utilizado. Aí você vai ver, aí ele vai falar, vá em tal horário, em tal lugar, pegue tal coisa, tal coisa. E diga o seguinte encantamento em voz alta. Aí tá lá o encantamento, e tá, ó, Hecate, deusa, venha, em tudo lá. E aí no final aparece uma expressão assim, tipo, tacoiná, que é adicione as coisas comuns. Então, quer dizer, quem tem já tem um conhecimento técnico de que outras coisas poderiam ser adicionadas ali. E aí esses textos também sempre vêm com espaço para a gente colocar o nome da vítima, e geralmente o nome da mãe da vítima também. Então, fulano, filho de fulana, né? E é engraçado porque é sempre matriarcal, né? Nunca aparece o nome do pai. O que é engraçado porque na tradição grega é sempre o nome do pai que importa, né? Assim, em geral. E aqui nos papiros é o nome da mãe. Então, assim, por ter essa necessidade de um conhecimento técnico para executar, a gente deduz pelos textos que seria um tipo de sacerdote qualificado. A origem deles tem algumas disputas, né? Mas uma das teorias que falam do estabelecimento desses textos seria sacerdotes em templos egípcios, né? A partir do momento que o templo egípcio perdeu um pouco, ali no início do período ptolomaico e principalmente no romano, que o templo egípcio perdeu um pouco de importância política e principalmente de renda, né? Porque eles eram responsáveis por juntar impostos e também a produção agrícola, né? E aí eles não tinham mais essa função. Então aí uma das teorias, né, seria que aí os sacerdotes tinham que ganhar um dinheiro de algum jeito. E aí eles começaram a vender esse tipo de rito, né? E aí isso seria uma das origens, né? Mas também a gente tem a figura sei lá, do mago viajante, né? Tem uma autora que fala que é o freelancer espiritual, profissional freelancer espiritual. Então, de figuras que viajavam e vendiam fórmulas, vendiam os rituais e iam fazendo conforme as pessoas precisavam, né? Então, também tem algumas indicações em alguns papiros de mistério, né, que talvez seria associado a algumas religiões de mistério, mas a ideia que você tem é basicamente esse profissional de magia que vendia as coisas por aí, assim. Bem, eu acho um momento bom agora para começar a tentar meio que classificar assim esses papiros. A gente sabe que tem tipo amarração amorosa, mesmo como existe até hoje, né? Tem Uhum, coisa para desempenho sexual que eu imagino eu estava até lendo os nomes aqui agora, tentando relembrar. Eu sei que tem encantamentos homéricos. Eu não sei se faz sentido falar disso, porque isso é do livro que eu li, né? Que ele fala que tem algumas partes da Ilíada da Odisseia de Homero que dos poemas mesmo que entram, né, como evocações e tal, que é uma coisa mais específica. E tem uma coisa que eu achei muito interessante que tem a ver com sonhos, você afetar o sonho dos outros. Você sabe alguma coisa sobre isso? Bom, vamos lá. Sobre os encantamentos homéricos,
tem muitos feitiços que usam trechos de Homero como encantamento, né? Então, assim, você, em vez de você falar um encantamento que seria alguma coisa, ó Deus, vem e realiza meu pedido, você fala versos homéricos, né? Esse livro do Collins, né, fala bastante sobre isso, dá bastante exemplo, mas eu acho que o melhor exemplo de magia homérica é o papiro. Eu até tinha anotado aqui. O papiro 7, 148, que é um oráculo homérico. Inclusive, você pesquisando na internet, acho que é Homero Manteinon, tem um site que fizeram, porque são 148 linhas, né? Cada uma com um verso de Homero. E antes de cada uma, 3 números de 1 a 6. Então, você joga um dado de 6 lados, pega o resultado 3 vezes, aí vai dar, sei lá, 3, 2, 1. Aí você vai lá na lista, no 3, 2, 1, e tá o seu oráculo. Então, esse é um feitiço muito tranquilo, todo mundo pode fazer, não tem sacrifício de animal, é fácil. Você ainda lê sobre. Você não leu ainda a Ilíada e a Odisseia, você se interessa por ler, talvez, né? Isso. Assim, ele é meio. Tem alguns versos meio estranhos, assim, que não fazem sentido soltos, mas faz parte da interpretação, né? Você tentar tirar sentido daquilo. Ah, tá, desculpa, você tinha falado da magia homérica e E você tinha tem, dos sonhos e tem também. as amarrações, a coisa de desempenho sexual, que isso aí que a gente até já sabe, é uma coisa que já é mais conhecida. Agora, de Aham. sonhos, o que que você leu sobre papiros que tem a ver com sonhos, afetar o sonho dos outros, enviar um sonho para alguém? Eu nem sei se eu entendi direito se é exatamente isso, mas você podia comentar. Bom, tem vários que, inclusive, o termo técnico é oneromanteio, né? Que você recebe um oráculo no sonho. Ou você tem que seria um médium, geralmente é um menino, um jovenzinho, que vai receber o oráculo no sonho para você. Então tem vários pedidos de oráculo via sonho. De enviar sonhos para outras pessoas, assim, de cabeça eu não lembro, mas eu acho que tem alguns que é assim, de você perturbar o sono da pessoa. Tem um Putz, que eu lembro que é realmente para causar insônia, mas tem vários outros que esses de amarração de amor tem muitos subtipos, né? E aí tem alguns que você envia sonhos para a pessoa ficar perturbada, e perturbada de vários jeitos, e só passa a perturbação dela, né, quando ela te encontra, basicamente. De coisa de vinho de sonhos, assim, é o que eu lembro. Não, não, mas é Talvez isso tenha mais mesmo. coisa mesmo. Não, é isso mesmo. É o que me expressei mal, assim, é isso, exatamente isso que você falou aí. Uhum. Bom, e eu só fiquei curioso sobre a parte dos mistérios, mas você pode falar mais tarde. Deixa o Paulo falar aí. Não, eu ia voltar justamente na questão das formas não padrão de discurso, né? A Ah, utilização, sim. essa junção daquilo que a gente chama hoje de estrangeirismos, ou até mesmo de repetições de vogais. Como é que você percebeu isso na sua pesquisa e o que mais você pode falar para a gente? Legal. Acho que é interessante eu falar o que que a gente costuma encontrar num feitiço desses, né? Então, geralmente vai ter aquela parte da descrição do feitiço, com o que que a gente tem que fazer, né? O que que a gente tem que pegar, um óleo, uma planta, tal, local que a gente tem que ir. E aí a parte que é os encantamentos, né? O que que a gente fala, as palavras mágicas, se a gente fala, se a gente escreve, tem muito feitiço que você escreve em lâmina de metal, outros em papiro, né? E tem uns que são declamados também. Aí o que que a gente costuma ter nessa parte de encantamento? A gente costuma ter uma invocação, porque a gente precisa identificar o Deus que a gente está conversando, né? Ah, um pedido, porque a gente tem que falar o que que a gente quer, o que que a gente precisa. E aí tem, sei lá, um terceiro elemento mais abstrato, que é meio que o elemento de persuasão, né? Alguns autores chamam de argumento. Essa estrutura em 3 partes, ela vem dos estudos de hinos, né? A gente chama de estrutura tripartite. Mas ela funciona nos papiros de algum jeito. Tem alguns papiros que são hinos, que aí realmente tem esses três elementos, mas dá para a gente adaptar um pouco para os encantamentos também. Então, você vai chamar o Deus e você vai fazer o seu pedido, e aí você pode usar
coisas para persuadi-lo. Uma das coisas que mais acontece é você ficar falando, Deus que envia trovões, que abala as estruturas da terra, que é muito poderoso, e você vai lá colocando todas as características do Deus, né? E a gente usa muitos nomes, né? Tem muitos nomes, nomes de vários deuses, aí como eu comentei sobre a divindade feminina solar, né? Então são vários nomes de deusas, por exemplo. E aí você tá lá no meio desses nomes, começa a aparecer palavras sem sentido, que não é assim de nenhuma língua conhecida, que aí tem esse termo de Vox-Mag, que é de palavra mágica, e aí tá lá no meio de uma lista de nomes divinos, né? Ou então, às vezes, tem sequência de vogais, como você falou bem, com, com as 7 vogais, né, do alfabeto grego. Muita gente lê essas 7 vogais como um símbolo, né, dos 7 planetas, com uma leitura simbólica, mas também tem muito elemento sonoro, né, da repetição das vogais. E tem alguns encantamentos que são escritos, que você desenha as palavras mágicas num certo formato, e aquele formato tem um significado. Então, por exemplo, tem ritual que é para você curar a febre de alguém. Então, você escreve um nome mágico, por exemplo, sei lá, Abrasax, né? E aí você vai retirando uma linha do nome, uma letra, desculpa, da de baixo e fica abraça, aí abraça, assim, até que sobra só o alfa, formou um triângulo. Essa construção chama construção, tem gente que é caixa de uva ou em asa. E aí, o que é isso? Conforme você some com as letras do nome, você está sumindo com a febre da pessoa. Então, tem um valor simbólico também. Então, as palavras mágicas, né, do que eu estudei, da minha percepção, a gente pode falar que elas têm basicamente 3 funções, assim, elas são muito utilizadas como nomes divinos, como eu falei, no meio da sequência de vários nomes. E aí elas aparecem também nas invocações, em meio de invocações. Elas aparecem como tendo um próprio poder próprio, né, um poder intrínseco. Por exemplo, como esse exemplo que eu falei do triângulo que vai tirando. Tem uns que é super complexo, uns desenhos enormes, com várias colunas e tal, às vezes formando um círculo, e dentro tem algum desenho de algum animal, né? Então, seria, assim, palavras que têm o poder por ela mesma, porque uma vez que você ou as declama, ou você escreve, a operação mágica ocorreria, né? Ou então, às vezes, elas têm uma função quase que de ornar o texto, assim, dando o efeito sonoro, embelezando o texto mesmo, assim, que aí a gente classificaria como um desses elementos, assim, de persuasão para ajudar a funcionar o feitiço. Então, é assim que eu entendo o uso não padrão da linguagem, pelo menos. Posso mandar? Claro. Você comentou a questão da invocação de deuses, né, que você encontrou em algumas das operações que tem nos documentos, mas existe também, por acaso, a questão da evocação, de você buscar não um deus, mas um daimon, um outro tipo de criatura que não seja acima de você, Uhum. Então, um elemental, alguma coisa do gênero? Aham. Quando eu falo invocação, é invocação no sentido bem genérico. Eu não costumo diferenciar invocação de evocação. Assim, eu sei que, principalmente em círculos assim de prática, século XX, século XXI, né, as pessoas fazem essa diferenciação. Quando eu falo de invocação, eu não estou fazendo essa diferenciação, né? Não é um uso específico. Mas basicamente tem divindades, assim, que seriam as divindades mais clássicas e de divindades menores, de daimons, né? Alguns autores leem até que esses daimons teriam uma relação de hierarquia entre eles, né?
Não sei se você ia falar alguma coisa? Ou posso... Eu ia mencionar que o que a Patrícia está falando é muito consistente com a história da magia em geral, porque essa diferenciação entre invocação e evocação é uma questão moderna, e isso começou a acontecer, acho que no século XIX. Antes disso, era uma palavra que era indistinguível uma da outra até o século XIX, tá, pessoal? Então, o fato dela estudar magia antiga, mesmo que academicamente, ela não diferenciar invocação de evocação é perfeitamente normal. Ela está perfeitamente dentro do contexto dela. Inclusive, o verbo latino que dá invocar, né, que é invocare, in a gente pensa, in dentro. Mas não necessariamente, não é sempre que o in tem essa noção na língua latina. E invocare significa simplesmente chamar, na verdade, na língua latina, né? Então, realmente não tem nenhuma acepção, assim, né? Eu já vi algumas pessoas diferenciarem como, invocação você está chamando para dentro, invocação para fora. Isso na antiguidade não tinha, né? A gente pode até pensar, assim, em possessão, né? Por exemplo, a sacerdotisa de Delfos, que invocava, e aí, sei lá, realmente ela baixava, né, a divindade para dar oráculo, mas, assim, em questão de termo técnico de invocação e evocação, a gente não costuma fazer essa diferença dentro dos estudos de antiguidade, né? A gente aí estava falando de invocar demônios, né, de outras entidades, digamos assim, e que tem alguns autores que fazem essa diferenciação de ter uma hierarquia. Porque tem uma construção que é muito bacana, que aparece a rodo também nos papiros, que são os verbos de conjuração, né? Aí, sei lá, nerds de RPG que jogam videogame, ouvem conjuração e fala, vai aparecer o demoninho aqui na minha frente, vai lutar para mim. Então, sei lá, conjuração é que você está pedindo a presença física de uma divindade. E nesse momento dos papiros mágicos não é nada disso, porque conjurar, que tem esse jurar dentro, né, da frase, é uma tradução do verbo grego, que também tem essa origem de jurar, e aí ela é uma construção assim, que você conjura uma divindade em nome de outras, né? Então, vamos supor que, sei lá, você vai conjurar Hermes, é, em nome de e aí tem várias outras divindades. E muitas palavras mágicas nessa posição. Então, você conjura alguém por palavras mágicas. E aí, nessa construção que a gente pode pensar que talvez tenha uma relação de hierarquia, porque você está invocando alguém que está mais baixo na hierarquia, né? E chamando pessoas que estão acima para fazer ele obedecer. Ou então, não necessariamente tem isso, e aí você tá, eu tô chamando esses outros para você ganhar crédito, assim, com a divindade principal que você está tentando chamar. Então, tem assim, acho que daimon é um dos termos mais utilizados nos papiros mágicos, assim, para se referir a invocar alguma coisa e tal. E aí também tem alguns subtipos de daimon, que nem tem o Nekodaimon, que é o daimon dos mortos, assim. É interessante. Patrícia, nessa questão ainda que você está mencionando, você acha válida a ideia de que eles invocassem um Deus pelo nome de outro, pelo conhecimento tanto de uma para com a outra, e não por uma questão hierárquica? Por exemplo, eu sou adepto de Deus fulano de tal. Então, pelo meu Deus, apareça aí fulano de tal, que é outro Deus em meu favor. Eu acho que é Poderia ser possível. essa a visão? Eu acho que sim, eu acho que poderia ser, sim, mas é uma construção, assim, muito generalizada, eu nunca reparei nenhum padrão nisso. Um deus que aparece muito nessa conjuração é Ial, né? Ial tá sempre lá, sei lá. E, inclusive, É o Jeová genérico, possivelmente... né? Oi? Desculpa, não escutei. Eu falei só que era o Jeová genérico dos gregos, né? Isso. E também essa... Tecnicamente não é Jeová, né? Porque Jeová é algo do século XIII que um cristão traduziu errado.
porque dentro do judaísmo você não fala o nome sagrado, né? Então, o Isso. tetragramaton, você coloca a marcação de vogal, quando surge a marcação de vogal de Adonai, e aí você traduz para poder não falar o nome correto, né? Isso, e a gente aqui tá falando o nome o tempo É, todo, mas é. enfim, mas é isso mesmo, é a versão helenizada do tetragrama. E essa construção, ela também parece, né, que é muito provável que ela seja um calque de uma construção do hebraico, de textos jurídicos hebraicos. E essa construção, que assim, que era usada em momentos de juramento, né, em textos jurídicos. E depois essa mesma construção aparece em textos de exorcismo, porque inclusive o verbo grego que a gente usa que a gente traduz como conjurar, que é horquisto, tem a versão dele que é exorquisto, que dá exorcismo, né? E seria a origem, né? Mas assim, nos papiros gregos tem acho que são dois feitiços que seria assim de exorcismo, assim, de expulsar um espírito mal e tudo mais, mas se usa esse verbo para feitiços de diversas coisas, assim, não é específico de exorcismo. E essa mesma construção que depois que até ficou conhecida como fórmula de exorcismo é utilizada em outros contextos. Oi, tchau. Uma pergunta e um pedido. A pergunta é: você comentou de nome de várias deusas sendo invocados e tal. A minha questão é: essas nomes de várias culturas eram usados no mesmo ritual, na mesma ação? Isso é Sim, interessante, né? Porque é uma coisa que a gente faz hoje achando que está na crista da onda, olha só como eu sou pós-moderno, e antigamente parece que era uma coisa sim, já sim. existente, né? E parece que você acha muito radical de ter no mesmo altar vários deuses diferentes, mas não é tão novidade assim. Bom saber disso. E eu queria que você comentasse aí, se ninguém tiver outra pergunta, sobre os tipos de Daimon que são mencionados nos papiros. Você comentou um, se tiver mais algum que você acha interessante? Putz, acho que de cabeça eu não consigo lembrar de Ah, outros, tudo não. bem. Desculpa, vou ficar devendo. Imagina. Bom, o Rodrigo tem uma pergunta que ele está embaçando para fazer, mas eu acho que está na hora, né, Rodrigo? Ó, você vendeu bem seu peixe. Aonde que eu encontro o livro para comprar da sua tradução? Ainda não tem. Mas você traduziu todos os papiros? Como é que foi Não. Eu seu tenho alguns trabalho de divulgação? traduzidos que eu fiz para estudo, mas eu não tenho uma tradução pronta, não. Eu tenho alguns planos de escrever um livro de divulgação, mas assim, eu não tenho nada concreto, vai ter que esperar um pouquinho. Mas assim, tem a minha dissertação de mestrado, está disponível online, e já já a minha tese de doutorado também, que eu estou terminando a versão corrigida, vai ficar disponível também. A dissertação de mestrado, eu acho que ela é um pouco mais técnica. O doutorado também tem uma parte mais técnica, mas a introdução do doutorado é mais bacana que a do Onde mestrado, nós assim. encontramos? Jogando meu nome no Google, no teses.usp, deve estar lá. E logo, logo no mortesubita.net. Oba! Boa. Bom, acho que temos um programa, então. Paulo? Eu tenho uma pergunta saindo um pouco do tema, né? Mas para quem não sabe, a Patrícia é baixista, né? De uma banda, né? E recentemente ela foi indicada como melhor baixista, né? No ano passado, ela concorreu ao prêmio de Foi. melhor baixista. Fala um pouco para a gente como é que é esse seu lado com a música. Bom, ah, eu gosto de magia, né, desses assuntos. Não é uma coisa que está totalmente isolada na minha personalidade. Eu tenho um gosto assim mais dark, fico andando de preto, tem decoração de caveirinha em casa, essas coisas. E aí eu também gosto bastante de rock, de metal. E uma coisa meio que não tem nada a ver com a outra, né? Mas eu estudei música por muitos anos, né? Quando eu era adolescente, criança. E eu, inclusive, parei de estudar quando eu entrei no mestrado, porque ficou muita coisa. E, mas, assim, eu continuei tocando
como hobby, e aí, meio que por coincidência, assim, acabou a minha bolsa de doutorado, né? E porque quando a gente tem bolsa, a gente faz um compromisso de ter dedicação integral para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, a gente não pode ter outro emprego, a gente assina contrato e tudo mais. Mas como a minha bolsa tinha acabado, eu, apesar de também trabalhar com peso de letras, sou professora de línguas, tradutora e tudo mais, começou a aparecer umas oportunidades mais profissionais para mim com música. E aí eu estou investindo um pouco mais nessa área agora. E aí, inclusive, meu Instagram tem os meus trabalhos de música, né? Eu não tenho, assim, um canal de produção de conteúdo sobre as coisas que eu pesquiso academicamente, né? Muito raramente eu posto alguma coisa lá sobre magia, mas também, enfim, se alguém quiser me procurar na internet, lá é o melhor lugar para me achar, para mandar mensagem. É isso. E aí, no último ano tem acontecido bastante coisa legal sobre música, e aí estamos aí. Eu queria comentar que atrás dela não tem nenhuma caveira, mas tem uma borboleta bonitinha ali. Não sei se é uma Maria Rosa Não, borboleta. eu coloquei uma, E a uma lua, coisa né? mais light aqui. Uma coisa mais light. Ninguém vai É, dizer que você é dark pelo pano de fundo, pelo é. menos. É que tem outras paredes aqui que não tá aparecendo, mas é isso. É que quando o Thiago chamou o amigo dele lá do Morte Súbita, o cara já botou umas coisas bem mais dark, já, né? Não Não, tem- vamos manter aqui, não, sou acadêmica, fundo neutro, tudo certo. Vou encerrar aqui, mas, Patrícia, adorei. Assim, você realmente vendeu bem seu livro, que você ainda nem escreveu. E só que, assim, Não, eu vou fazer as considerações, pessoal. Vou fazer e talvez eu lembre do simpósio. Nesse rolê, e tem revista também, gente. O povo aqui está me enchendo a paciência. Eu tô lembrando. Para vocês que não me conhecem, eu estava um dia desses, assim, na porta da escola, a mãe chegou, você poderia chamar minha filha fulana da sala tal? Eu comecei a andar. Quando eu cheguei na escada, eu já tinha esquecido. Então, é esse o nível de estresse que eu tenho. Mas voltando aqui para o assunto. Nesse rolê nosso, a maioria, salvo engano, talvez o Robson não goste de heavy metal, talvez ele goste de funk, sertanejo, alguma coisa do gênero, mas a maioria gosta de heavy metal. Você quer contestar, Robson? Pode abrir o microfone. Depois a pessoa é amaldiçoada e não sabe por quê. Vamos partir para as considerações finais aqui. Thiago Tamsauskas. Bom, primeiro agradecer, né, a Patrícia, foi bem legal aprender sobre isso. As informações que eu tinha eram bem poucas perto do que você passou para a gente, e dá interesse de conhecer mais, né? Então, com certeza, quando você escrever o seu livro, procura a Daimon, manda uma mensagem para mim que eu coloco você em contato com o Marcelo, que com certeza você já tem leitores aqui. Só estamos esperando Que bom, você obrigada. colocar no papel. E convidar a galera para acessar o mortesubita.net, né? O nosso site está aí no ar desde 1996, levando alguma versão pós-industrial dos papiros gregos para a casa de todo mundo. O conteúdo é gratuito, vai continuar gratuito, mas se você estiver acessando demais, começar a atrapalhar a sua vida, considere entrar no catarse.me/morte súbita e espalhar isso para outras pessoas, que quem sabe assim você não resolve as suas pendengas. Muito obrigado, Patrícia. Eu que agradeço o convite, gostei muito. E é isso. Robson. Desculpa te interromper, Patrícia. É isso mesmo. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho do cabala.com.br, cabala com Q, é um dos domínios novos, né, que a gente está começando agora a criar conteúdo de cabala para magistas. Então, acesse lá. Se você quiser conhecer um pouco mais dos nossos trabalhos, vai ter tritêmios.com.br, arbatel.com.br, lemegueton.com.br, entre outros domínios. Então, entre lá, conheça um pouquinho mais do nosso trabalho e quase todo mundo é bem-vindo em nossos grupos. Paulo, Muito considerações obrigado, Patrícia, finais. pela aula de hoje e espero que você volte para anunciar o seu livro. Desculpa, Robson, você estava todo entrecortado aqui para mim, tá? Paulo.
Agradecer a Patrícia pela presença, pelo trabalho. Já estou com sua tese de mestrado em mãos para estudar. Pelo que eu já passei os olhos, já me interessei bastante. Estou louco para esperar também a tese de doutorado e quando você começar a escrever também mais coisas para acessar. Enquanto isso, vamos continuar te acompanhando pelo Instagram para saber quando você vai tocar, para ver se a gente consegue acompanhar. Parabéns Ah, pelo trabalho, obrigada. parabéns pela pesquisa, que continue a divulgar esses conhecimentos, né? E falando nesse tipo de conhecimento, né, só fazendo um jabá para não sobrecarregar tanto o nosso anfitrião, né, do simpósio o Simpósio Sofia, que vai acontecer 13, 14 e 15 de outubro em São Paulo. As inscrições já estão abertas, basta você entrar no site simposiosofia.com.br. O primeiro dia vai ser um dia de workshop, né? A gente vai ter lá o Thiago Tamussauskas dando um workshop sobre alquimia, né? Antes eu vou dar um workshop sobre banimento ritualístico, vai ter o Ulisses Massad falando sobre Enochiano. A gente tem um monte de gente é, de, de grife para ajudar vocês a aprenderem um pouco mais sobre ocultismo, sobre filosofias arcanas em geral. E se você quer saber um pouco mais de filosofia prática, porque para mim, na verdade, toda filosofia é prática, te ajudar no seu autoconhecimento, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, youtube.com/pedra de afiar. Lá você encontra vários vídeos dos temas mais diversos, como magia, psicologia, né? Conhecimentos gerais, análise sobre contos de fada e mitos antigos, mas sempre com a pegada prática, para te ensinar a transformar a sua vida, se autoconhecer e assim aprender a se colocar de maneira mais harmônica no mundo. Até a próxima. Ralph, detona Ralph. Adorei, Patrícia. Eu sei que os acadêmicos não têm muito tempo para ter um blog ou coisa assim, mas eu acho que agora você tem à sua disposição o próprio Morte Súbita. Eu queria dar uma indicação, assim, uma sugestão que você pegasse os papiros que você mais achou interessante no meio da sua tradução, fizesse alguns comentários e mandasse lá para o Thiago publicar para a gente ler lá no Morte Súbita, que vai ser bem interessante. E de repente você até aproveita esses textos para um prefácio ou alguma coisa do seu livro no futuro. Então é uma forma que eu uso muito também, que é você escrevendo aos pouquinhos, para não ficar aquele peso de escrever um livro inteiro de uma vez só, você vai escrevendo aos pouquinhos, depois você só junta tudo ali e já tem um livro meio que pronto. Mais ou menos o que eu fiz quando eu defendi a tese levantada pelo Alan Moore de que arte é magia, que é a arte das artes, e escrevi esse livro aqui, Arte e Magia, uma Ai, reflexão que sobre o caminho bacana. espiritual. E aí, se alguém tiver interesse, aí é só pesquisar aí no Google Arte e Magia, Arraes, que é meu sobrenome, ou entrar em raph.com.br. Boa noite, pessoal. O Ralph, ele roubou minha ideia. Era isso que eu ia falar para você, Patrícia. Aqui tem o Morte Súbita, tem o Projeto Mayhem, que também tem o blog dele. Dá para você escrever os artigos, mandar para a gente poder ler e ser publicado aqui na Hermetismo. Aqui é onde pessoas legais escrevem coisas legais, que é assuntos de nosso interesse. Estou tentando achar aqui um artigo bem interessante, deixa eu ver esse primeiro. É de uma pessoa desconhecida chamada Thiago Tamussauskas. Não está dando para ver por causa da minha luz. Mas é isso aqui, ó. Thiago Tamussauskas, É o ele... problema de ser um homem iluminado como você, né? Nossa Senhora. E assim, você poderá escrever, não vai ter ninguém aqui para te pentelhar achando que você é doida e a gente vai gostar dos seus textos, entendeu? Porque a academia eu sei como é que é. E para vocês que ficaram até aqui, não, antes de falar isso, eu tenho que pedir para você fazer as considerações finais, porque o nosso colega Robson falou que eu atrapalho tudo, e realmente eu atrapalho tudo. Considerações finais, Patrícia. Bom, muito obrigada. Obrigada por essa recepção calorosa também e por tantos pedidos de ler meu livro que ainda não existe. Assim, eu fico bastante inspirada para escrever. Seria um prazer também escrever para o blog, escrever para o Morte Súbita. Vamos conversar. E é isso. Acho que é isso. Obrigada pelo espaço. Gostei muito. E
Acho que é só isso que eu tenho para falar. Para vocês que ficaram até aqui, não se esqueçam de apertar o sininho, compartilhar, porque isso aqui não vai ser divulgado, já que a gente deveria estar aqui fazendo dancinha. Eu acho que seria legal um vídeo de dancinha no TikTok de todo mundo, junto, assim. Começa por quem inventa a ideia. Estou aqui dançando. Então, vamos ver se aumenta os likes e o compartilhamento depois dessa. Aí vocês compartilham para todo mundo, aperta o sininho, coisas assim, porque a gente precisa dessa divulgação com o pessoal que gosta desse tipo de assunto. Aqui a gente faz vídeos grandes com pessoas com conteúdo interessante e profundo. Então, até mais, pessoal. Falou!